Oi, gêmeos! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Gêmeos no seu mapa, algum planeta na casa 3. Se você lida com esse signo, que pode ter uma mensagem para você também. Bom, eu sou muito grata pela sua presença. Eu peço, por favor, seu discernimento e a sua sabedoria para escutar esta mensagem, porque ela é direcionada para um coletivo de pessoas e não vai falar com todos. E eu acho que é isso. Se você deseja continuar contribuindo com este canal, você pode ficar à vontade também. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Qual a mensagem para Gêmeos? Coletivo de Gêmeos atrelados a este canal. Gêmeos casa 3. Arcanjo Raziel. Essa carta também caiu para Aquário. Essa carta também caiu para Aquário, seja você. E Arcanjo Uriel. E no fundo nós ficamos com uma aventura espiritual. Bom, Gêmeos, o que eu tenho pra te falar? Aqui você tá totalmente alinhado e conectado com a sua essência. Aqui assista Aquário, mesmo se você não tiver Aquário no seu mapa, eu te convido a assistir se você se identifica com essa mensagem que eu vou passar. Aqui, geminianos estão totalmente alinhados. Quando você, de alguma forma, escolhe ser quem você é, ou seja, você escolhe aceitar a sua essência, a sua pessoa, coisas sobre a sua pessoa. Só que aqui, vamos lá, tem um detalhe para essa mensagem também que eu gostaria de trazer, porque eu tô sentindo isso. Lá em Aquário foi falado muito sobre esse aspecto da essência, essas questões que muitas vezes tendemos a reprimir para nos adequarmos na sociedade, mas de modo a nos apagar. E aqui tem um detalhe para essa mensagem que eu tô sentindo. Para além disso, especificamente, de você aceitar a sua essência, eu vejo um aspecto de uma aceitação tanto das suas sombras, quanto dessa sua essência de alma mesmo. Aqui para alguns eu vejo um processo de transformação sobre você também encarar as suas sombras. Engraçado, entre aspas, porque lá em Aquário isso não foi falado, mas eu tô sentindo muito de falar isso aqui agora. Quando nós aceitamos essa nossa essência, coisas que talvez tendemos a reprimir, quando nós não estamos alinhados com isso, de alguma forma a gente vai vivendo um aspecto de sofrimento muito grande. Por quê? Porque a gente está negando algo a nosso respeito que, se a gente aceitasse, podia nos trazer felicidade. E isso alimenta ainda mais a nossa sombra. E de alguma forma, quando você aceita essas questões ao seu respeito e você lida com elas de uma forma harmônica dentro de si, se colocando quem você verdadeiramente é, isso traz uma iluminação para você, porque ninguém é iluminado. Quando eu falo sobre ser iluminado, é sobre você ter uma consciência ao seu próprio respeito, sem olhar para suas sombras. Isso não existe. De forma alguma isso existe. Então eu vejo que aqui eu olhei para essa carta e eu senti muito esse aspecto de encarar as suas questões e encarar as suas máscaras. Encarar as suas máscaras. O que talvez você venha vestindo máscaras para se adequar na sociedade, mas que te traz sofrimento. E eu vejo que vocês estão passando por esse processo, e passando por esse processo vocês estão ganhando iluminação e sabedoria ao seu próprio respeito. Aqui, todo o aspecto de ganho de consciência que você está tendo na sua vida, que eu vejo que geminianos estão tendo. Todo o ganho de consciência e de estar conectado à sua essência, isso está atrelado a você revisitar profundamente quais são as suas sombras. E essas sombras, elas estão atreladas às vezes que você se reprimiu e vestiu alguma máscara ou vestiu um uniforme, não sei, para adequar à sociedade, e reprimindo isso, talvez você julgava essas coisas no outro que você via, colocando isso para fora de alguma forma. Porque lembrando que as nossas relações são projetivas, então eu vejo que você está passando por isso. Você está ganhando consciência sobre aquilo que de alguma forma você julgava no outro, mas que tinha dentro de você. E talvez você não conseguia aceitar isso de modo a... porque é uma sombra, né? Talvez era difícil pra você, não sei. Mas aqui eu vejo justamente isso. Ganhos de consciência aceitando quem você é. E isso está atrelado à sua essência, como também está atrelado às suas sombras. E a sua essência está atrelado também a você ter sombras? Enfim, complexo, mas enfim. E eu vejo, gêmeos, que aqui geminianos estão muito conectados com o aspecto de se sentirem apaixonados pela vida.
Eu não sei especificamente o que... Eu sinto que aqui, o fato de você estar conseguindo se aceitar como você é, e aqui a gente fala de um ganho de consciência, de alguma iluminação. É como se você se sentisse vivo. Essa carta, ela fala, dentre outras coisas, sobre você se sentir vivo. Fala sobre uma paixão. É você poder se amar e amar a vida. Se sentir apaixonado pela vida. Porque aqui Arcanjo Raziel, ele é todo colorido, né? Eu vejo você... Eu vejo isso em você. Pra quem tá conectado a essa mensagem, eu vejo você conseguindo se sentir apaixonado pela vida. E isso tá atrelado a você se aceitar. Sabe aquele ditado? Quem é feliz não vai incomodar os outros? Gente, isso é um grande senso comum da nossa vida, só que é a mais pura verdade. Por quê? Porque quando você se aceita e aceita coisas ao seu respeito e você tá empenhado em melhorar isso ao seu respeito, as projeções, elas vão diminuindo um pouco. Por quê? Porque você passa a encarar coisas sobre você que você antes não conseguia, seja pro bom ou pro ruim. Então você vai se aceitando, você vai se integrando consigo, a integração ela começa consigo e também com as pessoas à sua volta. Logo, você vai vivendo de uma forma mais leve. E essa leveza, quando eu falo isso, está atrelado a você pensar em si. E pensando na sua melhoria, logo isso não vai refletir de modo negativo na vida dos outros. Por quê? Porque você está pensando em si. Será que ficou claro? Eu espero que tenha ficado. Estou sentindo essa mensagem para pessoas que estão passando por um processo de se aceitarem. Só que aqui o detalhe não é só aceitar algo que você já vinha reprimindo, é você também iluminar suas sombras. É isso também. Mensagem para Gêmeos. Acaso. A comunhão. A duplicidade. Eu vejo que você que está passando por essa questão específica ao seu respeito, você está sendo conduzido pela sua comunhão espiritual a essa questão específica que está acontecendo na sua vida. Você tá aqui, tem geminianos passando por expansão de consciência, e tudo isso que está acontecendo ao seu respeito, a sua comunhão espiritual que está te guiando a esse processo. Principalmente para você que está passando por algum aspecto de aceitação sobre algo ao seu respeito. Tem uma guiança espiritual. Principalmente aqui para questões sombrias. Você precisar encarar coisas sombrias ao seu respeito. A sua comunhão espiritual está te guiando para isso. Porque isso é importante no seu processo. Isso está sendo, para quem está conectado, é importante essa guiança espiritual para que você encare as suas sombras, para lidar com elas de alguma forma. E você está passando por isso, quem está conectado aqui. Gêmeos. A revelação. É isso que eu falo. Aqui essa carta da duplicidade com Seja Você, você estava vivendo algo muito dúbio na sua vida. E isso especificamente, gente, pode ser de fato algo que agora você está aceitando. Que para cada um isso vai ser uma coisa específica. E aí, desse modo, eu te indico assistir Aquário e Peixes. Como pode ser também... aqui eu sinto muito uma coisa de sombras. As suas sombras. Talvez os seus defeitos, as suas falhas. Eu vejo que você... e isso, você não tendo acesso a isso, você não tendo acesso às suas falhas, aos seus defeitos, aos seus erros, você não levando isso para sua consciência, de alguma forma trazia esse aspecto dúbio para você. De se vestir máscaras, mas isso era prejudicial. E agora eu vejo que você está aceitando isso e tem uma comunhão espiritual. Você deve ter algum mentor, alguma mentora específica que trabalha justamente com isso. Tem algum mentor que você tem que trabalha com essas questões especificamente, porque dentro de aspecto de guiança espiritual, alguns mentores eles trabalham justamente com isso, para revelação para que você possa encarar as suas sombras.
Algumas mentorias espirituais, elas trabalham justamente com isso. Para que você, esse acaso, eu sinto aqui, a ficha caiu. O acaso com o arcanjo Raziel, a ficha caiu, iluminou. Aqui vocês estão tendo ganhos de consciência muito grandes. E essa revelação está atrelada a isso. A você, revelações que você está tendo ao seu próprio respeito. Sabe aquela coisa assim, verdade, eu tô julgando aquela pessoa, mas eu não gosto que me julguem, mas o tanto que eu julgo aquelas pessoas. Ah, eu não gosto que aquela pessoa seja daquele jeito, mas o que daquela pessoa eu tenho dentro de mim? É isso, e você tem uma comunhão espiritual que te guia nisso. Essa é uma perspectiva para essa mensagem. Para você que se identifica, é isso. Para você que se identifica, é isso. E agora, num outro modo aqui, nós temos alguns geminianos irão fazer uma viagem. E nessa viagem você vai encontrar uma pessoa ao acaso. E essa pessoa, ela vai te revelar alguma coisa. E aí agora a gente vai ver o que é especificamente. Tem alguma revelação específica para acontecer em uma viagem. E isso já saiu nesse canal, né? Agora, mas para Gêmeos eu sinto que isso nunca saiu. Mas aqui você vai encontrar alguém ao acaso, de uma forma muito desprevenida. Para alguns você vai fazer uma viagem para lidar com questões burocráticas de papéis. Gêmeos. Ou, eu tô falando isso no futuro, né? Mas não necessariamente. Pode ser que você já tenha feito essa viagem. E nessa viagem você descobriu alguma coisa. Vamos ver. Gêmeos. O Mago. O Sol com a Rainha de Espadas. A sua energia aqui, né? Ah, não, muitas. Sete de Paus. Isso que eu falo, aqui você está passando por iluminações sobre muitas coisas ao seu respeito. Essas questões específicas que estão vindo à tona ao seu respeito, que você está fazendo uma análise, que você está lidando de alguma forma, para alguns isso está atrelado a questões. Esses 4 elementos aqui do Mago, eu senti muito algo sobre aspectos da sua pessoa atrelados aos seus pensamentos, às suas atitudes, às suas emoções, aos seus instintos, né? Enfim. Muitas coisas ao seu respeito que você tá lidando, Gêmeos. E é importante você saber que tudo isso tá te trazendo um ganho de consciência muito grande. Agora, essa duplicidade. Tem uma defensiva aqui sobre alguma coisa. Tem alguma revelação específica? Tá, aqui tem algumas perspectivas para essa mensagem. Nesse processo que você está tendo de ganho de consciência, de coisas ao seu respeito que estão sendo reveladas, e quando eu falo sobre ser revelada, não necessariamente que você está saindo e revelando todas as suas sombras para as pessoas, não é isso. É você estar ganhando consciência e, de alguma forma, isso pode estar refletindo nas pessoas que você tem convívio. Ou seja, por exemplo, as pessoas à sua volta, nossa, Gêmeos, você é assim. Aí você não queria talvez aceitar que você é de tal forma. Só que agora eu vejo que você está aceitando, entende? Será que fica claro, gente? Por exemplo, você tem um comportamento que talvez te traz algum sofrimento na sua vida. E você vai vivendo aquilo de uma forma muito automática. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Gêmeos, nossa, você
Você é muito individualista, você é muito individualista. Tá, vai vivendo dessa forma. Até que você não liga por ser uma pessoa individualista, porque talvez esteja atrelado às suas sombras, ao seu ego, enfim. Tô dando um exemplo aqui pra ficar claro. Só que de alguma forma isso reflete nas pessoas que estão à sua volta. Até que algo acontece, alguma coisa vem, ilumina e te mostra: Gêmeos, você é individualista. Exemplo. Aí você precisa encarar isso. Por quê? Porque antes, de alguma forma, toda vez que você escutava algo a seu respeito, você ficava na defensiva com relação a isso. Mas acontece algo, ao acaso, que vem à tona e te mostra. Talvez escancar isso. Olha, Gêmeos, você é isso. Entende? E aí começa o seu processo de iluminação. Basicamente isso. Para alguns eu tô sentindo que é esse processo falando sobre você, especificamente. Falando sobre revelações ao seu respeito, você lidando consigo. E eu vejo isso importante, porque você tá tendo uma comunhão, uma guiança espiritual para que isso aconteça na sua vida, para que você tenha uma expansão de consciência. Agora, essa revelação pode ser também algo mais da vida prática. Alguma coisa específica que te foi revelada, agora alguns geminianos tiveram alguma revelação sobre algo, só que você está na defensiva. É como se você não quisesse aceitar isso que foi revelado pra você. E isso que foi revelado pra você te traz um ganho de consciência. Só que alguns geminianos estão na defensiva. Então, por exemplo, você recebeu uma revelação. Geminianos aí passando por uma expansão de consciência. Aí, nesse processo de despertar, chega algo. Aí a tua intuição fica assim, mas será? Sabe aquela coisa meio confusa? Alguma revelação que chegou. E eu vejo que você vem negando isso ao seu respeito. Ou a respeito dessa revelação que você teve. Enfim, gente, isso é bem específico, né? Vamos ver o que mais aqui. O que mais para Gêmeos? 5 de copas. Esse 5 de copas, ele reforça que você tá tendo um ganho de consciência sobre coisas que te traziam sofrimento, mas isso tá vindo à tona agora. Aqui, gente, tem muito forte uma questão sobre questões de orientação sexual. E aí essa mensagem, ela foi falada lá pra peixes, eu acho, ou aquário. Peixes e aquário, se eu não me engano. Cavaleiro de espadas. Aqui, vamos lá. Eu tô sentindo aqui alguns geminianos, ou alguém revelou, teve uma revelação específica sobre um aspecto de questões de orientação sexual especificamente. E isso que veio à tona, teve uma guiança espiritual para isso especificamente, para que isso viesse à tona. Essa mensagem eu tô achando ela bem delicada e bem específica, isso aqui. Para alguns isso está atrelado a todo esse processo. Gêmeos. Três de espadas. Nossa, gente, aqui tem bastante sofrimento, né? Aqui tem bastante sofrimento. Aqui, gente, se é você ou é alguém que você lida, que passou por uma descoberta. Algo a respeito ou dessa pessoa ou seu veio à tona. Isso está atrelado a coisas muito particulares. Se você se identifica com isso. Só que tem um sofrimento muito grande, não tem como negar. Quatro de espadas. Eu sinto que a mensagem primordial é essa. Se você não passou por isso especificamente atrelado a esse detalhe da mensagem, é que eu sinto muita conexão talvez com peixes ou aquário, enfim. Se você não passou por isso,
Aqui a gente fala das questões pessoais suas, sobre as suas sombras, sobre você aceitando as suas sombras, você aceitando a sua essência. Eu não sei especificamente, mas aqui é isso. Aqui você tá passando por uma iluminação. Tem um ganho de consciência. Agora, que coisa, porque aqui alguns eu sinto que isso tá acontecendo com alguém que tá na tua energia. É importante você se colocar. Se você tá passando por essas questões aqui que foram mencionadas, aqui alguns tem alguma pessoa específica na sua energia que tá passando por isso. Para alguns é isso também. Gêmeos. Arcanjo Ariel, coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Justamente, aqui, se você tem coisas sendo reveladas, ou é você que está revelando algo, se é você que está revelando algo, tem uma questão de coragem, de você... E essa revelação, mais uma vez, para cada um isso vai ser uma coisa específica. Pode ser isso que foi mencionado, pode que isso é mais específico, eu não vou entrar tanto nesse detalhe. Mas falando sobre as suas sombras, sobre esse aspecto de aceitar coisas sombrias ao seu respeito, que às vezes ficamos na resistência, ficamos na defensiva. Essa mensagem coragem pode ser a respeito disso especificamente. E no fundo, Serafim Metatron, crianças índigo e cristal. Você tem um vínculo com crianças em particular, pode ajudar crianças mais sensíveis. Todo esse processo, gêmeos, independente do que você esteja passando aqui, isso está atrelado à cura da sua criança interior. A você olhar para a sua criança interior. Porque, de alguma forma, isso especificamente pode ferir a sua criança interior. Então, eu vejo isso. Vamos lá, vamos ver aqui, mensagem para gêmeos. Aqui alguns estão descobrindo uma bissexualidade. Para alguns é isso. Para quem tá atrelado a esse processo. E eu vejo, pra gente finalizar isso aqui, que tem uma questão de um sofrimento com relação a isso. Porque de alguma forma teve uma negação, ou teve alguma coisa específica que você viveu. Bem desafiador, que você pode estar vivendo isso ainda. Ou isso está vindo à tona agora. E aqui requer um processo de cura emocional para isso. Bom, vamos lá. Gêmeos. 203. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama, que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Bom, gêmeos, é isso. Desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.